Olá, meus amigos, bem-vindo ao estudo da lição. Estamos finalizando mais um trimestre, estamos na última lição desse primeiro trimestre de 2022. Durante todo esse trimestre, o nosso tema geral foi o livro de Hebreus, mensagem para os últimos dias. Aprendemos aqui bastante sobre o papel de Jesus como nosso sumo sacerdote, como nosso rei, como o nosso advogado, intercessor, mas acima de tudo, como Jesus, o nosso Salvador. E durante esta semana, a última lição, a lição de número 13, nos traz como tema: permaneça o amor fraternal. O verso para memorizar que se encontra lá no livro de Hebreus, capítulo 13, e o verso 1, que diz: seja constante o amor fraternal. O que é um amor fraternal constante? O livro de Hebreus, ele destaca muito o aspecto da salvação pela graça de Jesus. E um dos maiores, quem sabe, responsável pelo nosso crescimento espiritual é quando nós estamos envolvidos com salvação de pessoas, porque isso demonstra o nosso amor para com Deus e para com o nosso próximo. E essa é a ênfase da última lição desse trimestre, que nós iremos aprender um pouco o que é esse amor fraternal, essa constância do amor fraternal, tão importante para o nosso preparo para o reino do céu. Na parte de domingo nos fala sobre cuidando do povo de Deus. Nós fomos chamados por Deus para ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós fomos chamados por Deus para cuidar de pessoas, para estar envolvido com a salvação de pessoas. A única forma de nos prepararmos para o céu é quando nós estamos preparando também outras pessoas para ir para o céu também. Então, essa é uma forma de nos preparar, ou digo melhor, a melhor forma de nos preparar para ir para o céu é quando nós estamos envolvidos na salvação de pessoas, na salvação dos perdidos. Existem milhares de pessoas na nossa vizinhança, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, que estão se perdendo, que estão perdidos por falta de conhecer esta mensagem. E nós temos esse privilégio de ir visitar os presos que estão nos presídios, de visitar aqueles que estão na marginalidade, de visitar aqueles que estão sem teto, sem alimento, sem roupa. Essa é a nossa função. Essa é a nossa maior responsabilidade como um filho de Deus que está se preparando para o reino do céu. No grande dia do juízo, Deus não vai perguntar para mim. Jesus não vai cobrar de mim quantos cargos eu tive na igreja, qual que era a minha função na igreja, qual que foi o meu papel em muito aspecto da sociedade. Não. No grande dia do juízo, a grande pergunta que será feita para mim e para você você amou as pessoas? Você esteve envolvido na salvação de pessoas? Você visitou aqueles que estavam encarcerados? Você deu alimento para os famintos? Você visitou o órfão, a viúva? Você estava envolvido com a salvação de pessoas? Pense sobre isso, meus amados, porque isso é muito sério em nossa vida. Na parte de segunda-feira fala sobre a avareza e a imoralidade sexual. O que é a imoralidade sexual? É o pecado, com certeza, mais explorado pelo inimigo desde que Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden. Hoje, a imoralidade sexual, ela está, digamos assim, amplamente divulgado, estampado à vista da humanidade. E, infelizmente, esse pecado, ele tem se infiltrado dentro da igreja de forma muito poderosa. E nós temos que nos livrar dessa imoralidade sexual
tão explorado pelo inimigo, tão explorado pelas mídias, pela internet, pelos meios de comunicação. O apelo sexual, o apelo à imoralidade é tão forte que em muitas ocasiões é quase irresistível um cristão sobreviver neste mundo de tanta imoralidade. Tudo isso começou no passado, na antiga Babilônia. Isso foi se espalhando pelo Império Egípcio, pelo Império Romano, pelo antigo continente e hoje chegou até nós com muita força. É um pecado que o inimigo tem explorado de forma muito poderosa, até mesmo dentro da igreja. A avareza. O que significa a avareza? São pessoas muito... O que é uma pessoa muito avarenta? São pessoas egoístas. São pessoas que querem tudo para si. São pessoas ricas, são pessoas que têm condições de, quem sabe, alimentar o faminto, mas não querem saber de aliviar o sofrimento daquele que está passando fome, passando frio, passando sede. Nós também podemos contribuir para com aqueles que estão necessitados, para com o menos favorecido, e assim a gente se livrar desse mal que está tão enraizado em nosso meio, a avareza, a ganância pelo ter mais, a ganância pelo dinheiro, a ganância pelas propriedades, e dessa forma nós vamos esquecendo aqueles que precisam de um abrigo, de um alimento, de um pão, de uma água e até mesmo de uma palavra de conforto. Bem, na parte de terça-feira fala, lembrem-se dos seus líderes. A liderança da igreja, ela é muito importante hoje para levar, quem sabe, avante essa obra do Evangelho. A liderança hoje da igreja é composta pelos líderes maiores, os pastores, anciãos, diáconos, tesoureiros, secretários. O que a gente vê muito em nossos dias é que muitas vezes essa liderança está sendo muitas vezes esquecida, desprezada, menosprezada e até sendo tratado de forma repugnante por muitos membros da igreja. Lembre-se que um líder, ele foi uma pessoa escolhida por Deus para um ofício, para uma função sagrada aqui na terra. E esse líder, ele tem uma grande autoridade de Deus para aconselhar, para disciplinar, para motivar, para levar avante a obra do Evangelho aqui na terra. Portanto, meus amados, não toque a mão sobre os ungidos de Deus, sobre os líderes de Deus. Muitas pessoas no passado que zombaram, que blasfemaram, que abandonaram seus líderes, eles foram rigorosamente castigados por Deus no passado. E a gente vê que hoje muitas pessoas estão sendo amaldiçoadas por Deus porque estão ali abandonando e, quem sabe, blasfemando dos seus líderes. Não importa que tipo de líder ele seja, se ele for um líder infiel, se ele for um líder que não está nos caminhos de Deus, ele vai prestar conta com Deus. O caso dele é ele com Deus. Deus dará a ele, quem sabe, o seu juízo final, o seu castigo merecido. Mas não cabe a nós tocar a mão sobre a liderança da igreja, caluniando, difamando ou fazendo qualquer outro tipo de atitude que vá denegrir a imagem da pessoa, daquele líder. Esse é um assunto de Deus. Deus está cuidando disso. Muitas pessoas que no passado zombaram, caluniaram, difamaram seus líderes foram amplamente castigados por Deus. Portanto, meus amados, respeite o seu líder. Não queira ter essa maldição para a sua vida. Se ele for um líder que não esteja no caminho de Deus, que está fazendo coisa errada, entregue isso a Deus. Não cabe a nós tocar a mão, tocar o dedo sobre os ungidos de Deus, sobre a liderança da igreja. Aqueles que falam mal da liderança da igreja, dos líderes da igreja, sabem, meus amados, que essas pessoas estão recebendo uma maldição muito grande pela parte de Deus.
porque Deus não permite que isso possa acontecer. Muito bem, meus amados, na parte de quarta-feira, cuidado com doutrinas diferentes e estranhas. Hoje, os ventos de doutrinas estranhas e diferentes estão amplamente sendo ventilados em nosso meio e dentro da igreja. Antigamente, quando uma pessoa ela queria falar sobre uma heresia, sobre algo que ela não concordava com a igreja, ela reunia o pastor, a comissão da igreja e dizia assim: olha, eu quero falar a minha heresia, eu quero propagar aquilo que eu não concordo de doutrina na igreja. Então aquela comissão se reunia, chamava aquele líder, aquela pessoa, aquele membro que seja, e aquele membro ali iria passar ali algumas horas, alguns minutos falando da sua heresia, da sua doutrina que ele não concordava. E ali haveria uma discussão, haveria, quem sabe ali, uma forma de combater aquele mau líder ou aquele mau membro que queria propagar a sua heresia. Mas com a popularização da internet e dos meios de comunicações, as pessoas estão indo para a internet pregar suas heresias. E essas heresias, elas estão vindas dos membros da igreja, de pastores aposentados, das pessoas mais estudiosas da igreja, que jamais a gente imaginaria que elas falariam aquilo, porque até então muitas delas têm autoridade, conhecimento para falar aquilo que está sendo formado como uma heresia dentro da igreja. Meus amados, cuidado com esse tipo de heresia que está circulando hoje dentro da igreja por meio da internet. Essa heresia, ela já existia na época do apóstolo Paulo, mas hoje ela está na palma da nossa mão sendo propagada. E muitas pessoas estão acreditando nessa forma errônea de desvirtuar a palavra de Deus. Então, tudo aquilo que não está escrito ou que não condiz com a palavra de Deus, com o espírito de profecia, nós temos que ter muito cuidado, porque aquilo que não é assim diz o Senhor, nós temos que ter muito cuidado. Por isso, meus amados, temos que nos alicerçar de forma veemente na palavra de Deus, para que nenhum vento de heresia possa nos levar, possa nos arrebatar para o caminho errado, para o caminho da perdição. Na parte de quinta-feira, indo a Cristo fora do acampamento. O que seria sair do acampamento? No antigo Israel existia ali o acampamento do povo de Deus. E naquela época, quando um filho de Israel ele queria sair do meio, digamos assim, do convívio espiritual do povo de Deus, ele saía do acampamento e iria visitar os povos pagãos da sua época, os filisteus, os amorreus, os siquemitas, os diversos povos pagãos que tinham ali na redondeza do acampamento do povo de Deus. E muitas vezes isso acontece conosco hoje. Muitas vezes nós queremos sair do meio do acampamento, do meio da proteção espiritual que Deus nos coloca para visitar os pagãos. E essa nossa saída, ela pode ser física e virtual. E quantas pessoas não estão saindo de forma virtual por meio da internet e visitando uma água contaminada que não vem de Deus? Meus amados, tomem cuidado para que você não possa sair da redondeza do povo de Deus, do meio do acampamento, para visitar os povos pagãos que estão aptos a arrebanhar o povo de Deus e levá-lo à perdição. Essa foi a grande estratégia de Satanás contra o povo de Deus quando eles estavam quase adentrando na terra prometida. O inimigo, ele colocou o povo pagão para que o povo desviasse o seu olhar da terra prometida e saísse
do meio do acampamento se misturando com os pagãos da sua época. Estamos adentrando a terra prometida. Que Deus nos dê força para que nós possamos a cada dia nos alicerçar na palavra, na oração, na comunhão, no relacionamento, mas acima de tudo no amor ao próximo, porque é quando estamos amando as pessoas, porque é quando estamos nos envolvendo com a salvação de pessoas, é dessa forma também que nós estamos nos preparando para o grande dia da volta de Jesus. Que Deus nos abençoe e na próxima semana nós estaremos aqui começando um novo trimestre, uma nova lição, e eu aguardo você até a semana que vem. Um grande abraço, tchau!